A matemática financeira é uma ferramenta útil na análise de algumas alternativas de investimento ou financiamentos de bens de consumo. Consiste em empregar procedimentos matemáticos para simplificar a operação financeira a um fluxo de caixa. A matemática financeira é mais fácil que a matemática normal. Não varia muito, não tem muito o que fazer com dinheiro não. Conceitos básicos. Capital. O capital é o valor aplicado através de alguma operação financeira, também conhecido como principal, valor atual, valor presente, valor aplicado, e em inglês usa-se present value, indicado pela tecla PV nas calculadoras financeiras. A gente vê muito em matemática financeira e no mercado financeiro palavras em inglês. É bom vocês estarem atentos. Juros. Juros representa a remuneração do capital empregado em alguma atividade produtiva. Os juros podem ser capitalizados segundo dois regimes, simples ou composto. Esses juros que ele está falando é os juros dinheiro, não é a taxa de juros não. Juros simples. O juro de cada intervalo de tempo sempre é calculado sobre o capital inicial emprestado ou aplicado. Juro composto. O juro de cada intervalo de tempo é calculado a partir do saldo no início de correspondente intervalo, ou seja, o juro de cada intervalo de tempo é incorporado ao capital inicial e passa a render juros também. Como assim? Por exemplo, você investe na poupança a juros simples R$100. Esse é o capital inicial. Capital inicial, valor presente, o que for. Você coloca juros simples e a taxa de juros desse investimento é 10% ao período. No primeiro período, você vai calcular esses 10% sobre o capital inicial. Então, 10% de 100, 10. Então, no primeiro período, vai ficar com 110 na sua conta. No segundo período, você também vai calcular esses 10% sobre o capital inicial. 10% de 100, 10. Você já tinha 110 no primeiro período, no segundo vai ficar 120. No terceiro período, você também vai calcular sobre o capital inicial. 10% de 100, 10. Você já tinha 120 no segundo. O terceiro, 130. Agora, você investe na poupança, então o que acontece, a juro composto, os R$100. Você coloca na poupança R$100, é o capital. Valor presente. Uma taxa de juros também de 10% ao período. No primeiro período, você vai calcular sobre o capital. É um que você tem. É o único valor que você tem. Então, 10% de 100, 10. Então, no primeiro período vai ser 110. Já no segundo período, você vai calcular sobre o capital inicial mais os juros do primeiro período. Resumindo, você vai calcular sobre o que você tem no primeiro período. 10% de 110, 11. Você tem 110 mais 11, 121. No terceiro período, você vai calcular sobre o capital inicial mais o juro do primeiro, mais o juro do segundo. Capital inicial mais o juro do primeiro período, mais o juro do segundo. Resumindo, do segundo, 10% de 121, 12,1. Vai ficar 133,1. Vocês perceberam? No primeiro período, tanto o juro simples como o juro composto,
rende o mesmo tanto no primeiro período. No primeiro. Depois do primeiro período, o juro composto rende mais. Aqui, ó, no segundo, o juro simples rendeu 120 e o juro composto 121. No terceiro, no juro simples 130 e no juro composto 133,1.